E o Estevão é diferenciado, né? Não tem como não se render ao futebol do Estevão. Não tem como não torcer para o Estevão se dar bem, tanto no Palmeiras como na seleção brasileira, futuramente do Chelsea, não tem como. E os caras estão se rendendo, assim como o Neto já se rendeu muitas das vezes ao Estevão, que é um jogador espetacular, que hoje está na seleção brasileira merecidamente. Isso está repercutindo demais. A mídia está falando muito do Estevão e vocês têm que ver o que realmente a mídia está falando aí do Estevão. Possa ser que vocês gostem ou não do que a mídia está falando. Então, ficou interessado? Assiste esse vídeo até o final. O Palmeiras saiu eliminado da Copa do Brasil. Ele falou aqui, hein? Arbitragem, hein? Falei pra vocês aí, Haroldo. Aí, Haroldo, aí nos Estados Unidos, aí, palmeirense aí. Falei pra você, hein, Haroldo. Falei pra vocês tudo, cuidado com o apito, hein? Olha o apito, hein? Flamengo fora, o Palmeiras fora e o Botafogo, né? Tirou o Botafogo da Copa do Libertadores e Flamengo da Copa do Brasil. Agora, aí tem a sequência. Aí ganha 2 jogos consecutivos. Pode ganhar o tricampeonato. Aí você pega esse Estevão, que jogadorzaço esse moleque, que craque de bola. E outra coisa, hein? O futuro do Palmeiras é Estevão, Maurício, Aníbal, Rafael Veiga, Dudu, pode mandar Gustavo Gomes, manda embora, hein? Vitor Reis. Deixa o Vitor Reis, ó, pode tirar. Já deu pra eles. Giai. Já deu pra esses caras aí, hein? Pode ir embora. O que pensar desse Palmeiras num campeonato só? Veloso, Souza. Tá engraçadinho, né, Souza? Não, tô não. Ah, tá engraçadinho. Cuidado, hein, Souza. E também Quesada. Mostrou que o Palmeiras, quando tem esse período aí que o Abel sempre pede para trabalhar, o resultado dentro de campo é diferente, né? O Palmeiras, os 2 jogos que fez, foi 5-0 contra o Cuiabá e 2-0 contra o Atlético, poderia ter sido 5 também. E não tomou nenhum gol, né? Não tomou nenhum. Coisa que estava acontecendo muito. Pela forma como jogou, poderia ter sido 5 contra o Atlético lá em Curitiba. Então, assim, o Palmeiras volta focado nesse brasileiro, quer recuperar o tempo perdido aí, tem o Fortaleza e o Botafogo à sua frente, mas tem confrontos diretos aqui no Allianz Parque contra esses 2 times. Então a situação do Palmeiras é de proximidade dos líderes, tendo a oportunidade de ter o confronto em casa. Então a situação é boa e o Palmeiras reage bem. Aonde você enxerga que os jogadores mais jovens têm que ter oportunidade, que você foi um dos primeiros a falar aqui. Tem que tirar o Rafael Veiga, tem que tirar o fulano, porque os caras não estão jogando bem. Não estão jogando bem, foi contratado jogadores para fazer essa transição. O próprio Rômulo, que veio do Novo Horizontino. Agora o Maurício, que foi uma das contratações mais caras do ano, né? Dos times brasileiros. Então você precisa ser. Mas assim, ó, o Palmeiras melhora quando esse menino, esse Estevão, joga. Esse menino hoje é metade do time do Palmeiras. Esse menino é algo fora do comum. Fora do comum. Ele eleva o nível do Palmeiras de uma forma gigante. Eu estava vendo que no Palmeiras foi o ano que o Palmeiras mais contratou. São 8 reforços que o Palmeiras contratou esse ano. Então, o time passou por um período turbulento, porque o Abel demorou... Não, tá. Porque não ganhou, não, tá fora da Libertadores, ele tá fora do Copa do Brasil. Esse ano, se não ganhar o brasileiro, é pífio, meu irmão. Por teimosia do... Por que teimosia? Porque ele não mudou os principais Não mudou jogadores. O quê, Souza? Não mudou, não tirou o Rafael Veiga, ele trouxe o Rômulo, ele trouxe o Maurício. Pra que você traz jogadores e você não coloca? O que você acha? O Palmeiras ganha o título ou não, Eu Souza? acho que não. Briga? Briga até o final, porque tem time pra isso. Acho que o Abel demorou um pouquinho a ter essa sensibilidade de mudar o time. Sensibilidade? Você tá sensibilidade, espírito. Você não falou pra mim ler? Pra eu ler. Pra eu ler, vai. Tá, pra eu ler. Pra mim é Jane. Pra mim é porque no Nordeste a gente fala pra mim. Mano, entendeu? tudo bem. Não fala, não. Fala. Você tem um povo que fala certo, é do Nordeste. A gente fala bobônica, a gente fala peste, cranco. O que é cranco, Souza? Cranco eu não sei lá o que é quando a gente quer dar ênfase em alguma coisa. Você viu? ênfase. A gente quer dar... Voltando pra você. Então eu acredito que briga, mas o Abel demorou um pouquinho pra mudar, pra ter essa sensibilidade de botar o time certo, botar os jogadores certos. Quesada, o que você pensa no Palmeiras? O Abel tem uma dívida de gratidão com esses caras todos. Ele pediu a renovação de contrato desses caras. A Leila não ia gastar dinheiro... Eu tenho com a minha mãe, mas eu durmo com a Sandra, irmão. Mas aí é que tá. Esse voto de gratidão virou algo que é diferente, que é ser refém desses jogadores. Porque você pede para que o Gomes continue, que o Dudu continue, que o Zé Rafael continue, que o Veiga continue, que o Rony continue. E esses caras
tiveram o nível de futebol caindo. Mas Marcos muito, né? Rocha. Mas eles não estão jogando, né, Quesada? O Zé Rafael não tá jogando, o Dudu não tá jogando. Tem Não, vários jogaram, jogadores que Veloso. vai jogar. O Veiga não tá Contra- jogando. Na Libertadores de Copa do Brasil jogaram. Jogaram, Dudu não. eles tiveram uma Ah, o queda. Dudu né? não, mas os O dois Zé jogaram. também não, o Zé não. Não, jogou Zé sim, jogou Veloso. Eles tiveram jogou uma queda, sim, isso é cara. fato, né? Jogou sim, Tiveram cara. uma queda. É que o Zé eu Eles acho estão que muito mal. não jogou mais, porque o Zé foi expulso, né? Naquele lance do jogo contra o São Paulo. O Zé tava jogando. mas o Tava Zé jogando depois- sim, o cara. Zé depois Ele da- tá jogando mal pra caramba. O Abel tá O fazendo essa Aníbal é melhor reformulação. que ele hoje. O Abel Zé, tá depois fazendo da essa contusão, Não reformulação. foi mais o mesmo, né? Não é? O Zé, depois da contusão, Não, foi mais o mesmo o Zé também. não tá conseguindo mais, e tanto que tá jogando o Rios hoje. Mas né? quem joga Aníbal hoje é o e Rios. Estevão, irmão. Se não tem o Estevão aí... Não, mas nem- meio campo Se agora. não tem O o último Estevão, jogo, irmão. Aníbal, o Rios e o Maurício. Ah, meu irmão, tem que botar esse menino pra jogar mesmo. Os caras estão fazendo uma comparação, eu vi aí que tá tudo bem quem tá fazendo, tá? Tem problema nenhum pra mim. A gente faz. Eu não faço muito isso, não, porque eu não gosto muito de comparação. Mas cada um tem seu estilo, cada um comenta do jeito, seu jeito, seu jeito, seu jeito. Eu comendo o meu, apresento do meu jeito. Tem meu jeito de apresentar. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, eu acho que é o que mais fica comigo, com nós aqui, os que menos gostam. É assim, estão fazendo a comparação, ele, o Neymar. Não tem comparação, gente. Ó, pro Estevão ainda chegar no que o Neymar... né, desculpa, pode vir? Pode. Mas para jogar o que o Neymar jogou no Santos, para jogar o que o Neymar jogou no Paris Saint-Germain, o que o Neymar jogou no Barcelona, esse menino, ele tem um futuro imenso para jogar. Mas muito. Para ser melhor que o Neymar, ele vai ter que jogar muita bola, né? Mas eu acho que ele pode chegar perto. Mas para mim ele não é melhor que o Neymar. Isso tô falando nas idades. Aham. Porque tem os números aí, pá, o Neymar, meu irmão, no Santos, pelo amor de Deus, no Barcelona, pelo amor de Deus. Eu não sei se o Endrick vai fazer metade que o Neymar fez no Barcelona dele do Real Madrid. Tenho dúvidas disso, pela máscara que é. Tá mascarado pra caramba, mas muito mascarado. O que pensar desse Estevão, não só no Palmeiras, mas também chegando... E outra coisa, pra mim escolheu o time errado. Quem dirige não sei quem são as pessoas que dirigem a carreira desse menino, acho que ele fez contrato de 5 anos ou 8 anos com o Chelsea. Foi pro time errado, mas muito errado. Ah, muita grana, tá tudo certo, cada um escolhe o que quer. Iria pra onde, Netão? Ah, pra mim, Bayern de Munique seria um time legal. Barcelona. Ó, Manchester City, agora o Chelsea. Ó. Vamos lá, pode falar, Souza. O Chelsea tá fazendo um time que não é pra agora, Pra depois? pra depois, mas tá fazendo um time... Você que sabe muito mais do que eu de futebol. Tá fazendo um time, contratando uma Contratou molecada uma jovem, molecada. Sancho, Agora agora o menino aqui sul-americano também, do Equador. do Equador. Caicedo. Exatamente. Lá todo Paz. mundo, lá é Silva, na Caicedo é Silva aqui. Aí os caras ficam narrando, aí pros equatorianos, aí a gente fica tirando sarro. Ai, cai cedo, ai, caiu cedo. Mas lá não é isso. Não tem nada a ver. Eu acho que foi pro time errado também, mas o Chelsea tá fazendo um time que daqui a 3 anos é um time muito jovem que vai brigar na Premier League. O que pensar do Estevão, meu querido, incrível Wagner Fernando Veloso? Olha, fazia tempo que a gente não via surgir um talento como esse do Estevão. Isso é inegável, né? O menino com Isso é 17 anos, o que Verdade. ele faz, o que ele tem... O que ele é importante pro Palmeiras hoje com essa idade, né? Porque para um jogador ser o mais ele foi, né? importante... De foi grana, hein? vendido, financeiramente também é um Nossa, jogador mãe do importante. céu. Mas eu tô dizendo até dentro Não, de lógico, campo. verdade. Dentro de campo. Hoje ele é o Hoje ele é principal jogador do esperança, Palmeiras. ele é esperança. o principal jogador Verdade, do Palmeiras. verdade, é o Veloso. melhor jogador do Palmeiras. É. De um elenco que a gente sabe o poderio... E você tem o Dudu ganhando 2 milhões. Poderio Sem jogar. financeiro do clube, que contrata aí jogadores também que estão despontando, mas o principal jogador é o que veio da base, esse menino aí que está jogando demais. Então, assim, o Palmeiras ainda tem mais 1 ano de contrato com ele vai só embora só depois do Mundial, e com certeza vai ajudar muito o Palmeiras ainda. Quando ele estava de fora há pouco tempo machucado, aquele problema do tornozelo, o Palmeiras sentiu demais. Hoje joga em função do Estevão. Quesada. Eu acho essa geração de atacantes fabulosa. Eu coloco aí Rodrigo e Vini, que estão num... O Rodrigo joga muito. Muito, muito. E essa molecada, tem o Savinho, né, que agora saiu porque se machucou, que joga muita bola. O Endrick, citado por você. O Estevão. Pedro. Vamos lá, Souza, o que você pensa? Pra mim é o jogador que vai chegar mais perto dos últimos anos aí, mais perto do Neymar. Pra mim esse moleque é diferente demais. Um cara que Você acha que ele vai chegar mais... mais longe não, mas vai chegar muito perto. O Neymar também não tem... O Neymar tem o que de título com seleção? Tem uma Copa das Confederações. E a Olimpíadas. É muito pouco também, né? É pouco. Mas Só que na carreira dele ele tem tudo. Libertadores, brasileiro,
Mundial. Mas se esse menino tiver uma carreira Champions, direcionada, ele pode vir a ser o melhor do mundo, que o Neymar nunca conseguiu. Verdade, verdade. Já estamos de volta com a joia alviverde. Estevão está na seleção brasileira e falou sobre essa honra, essa alegria, essa emoção, como diria Zagallo, de vestir a amarelinha. Tô realizando um sonho, tô um pouquinho nervoso e uma mistura de sentimentos, sabe? Tô muito feliz e espero agregar bastante nessa convocação. Não achei que seria tão rápido, vai ser um prazer estar jogando com caras que eu admiro bastante e espero aprender bastante. Está aí o Estevão, uma bela cabeleira no estilo Grace Jones, maravilhoso estilo do Estevão. Mais maravilhoso é o estilo dele jogando bola. Finaliza e cria líderes em gols e assistências do Brasileirão 2024. Pedro, a elegância em campo, o Evair dos tempos modernos, tem 11 gols, o Estevão tem 8. Mas o Estevão tem 8 gols e 7 assistências, olha só, são 15 participações diretas em gol. O El Gato Lucero tem 8 gols e o Pirata Verrete também tem 8 gols, amigo Breler. É demais o Estevão, hein? Não, é incrível o que ele faz. Esse gol dele é com uma característica muito própria, a capacidade de driblar num espaço curto, de mexer e balançar a marcação. Finalização, nem se fale, preciosa. Então é um cara que tem capacidade de drible, tem velocidade. Finaliza bem. Finaliza muito bem, dá passe, um jogador que joga pelo lado, mas com uma capacidade de armador. Então hoje a gente... Tudo isso aos 17 anos. É um absurdo, não é? É um absurdo. A gente pode classificar, e ainda uma coisa para mim que é um incremento, não é necessariamente ali o mais valorizado da posição, mas uma consciência tática muito acima da média para a idade. Até o Endrick, por exemplo. O Endrick aprendeu muita coisa com o Abel no Palmeiras, mas ainda precisa amadurecer em alguns aspectos táticos. O Estevão se mostra muito mais maduro e não estou dizendo... Lembra que o Abel, em cima do que você está dizendo, teve um jogo, não me lembro contra quem, que o Estevão fez o gol e o Abel, na entrevista coletiva depois do jogo, exaltou que ele não só finalizou, fez o gol, como começou a jogada roubando a bola do adversário. Lembra dessa? Sim. E é algo, né? A gente até chegou a discutir aqui na época sobre essa capacidade do Estevão, que não pode ficar só restrito ao atacante que marca, a função tática, mas essa é uma virtude dele que certamente vai ser valorizada quando ele estiver no futebol europeu, quando ele for para o Chelsea. Porque lá os atacantes precisam, em algum momento, ter essa disciplina tática para saber se posicionar, entender a ideia do treinador, e geralmente essas ideias, mesmo que não envolvam tanta recomposição, exigem muito entendimento tático, ainda mais para técnicos que prezam pelo jogo posicional, e o Estevão já entrega isso. A gente percebe a capacidade que ele tem de respeitar o posicionamento, de muitas vezes que ele poderia segurar, de dar um toque a mais, ele faz a jogada certa, ele toma muitas decisões corretas, e aquela história, né, de tem que segurar, tem que ter cuidado com o jogador. A gente está vivendo um momento em que jogadores chegam muito preparados à equipe principal. Então, dificilmente... Nem todos, alguns. Não, claro, obviamente, e nem todos os clubes são como o Palmeiras, que tem uma categoria de base de excelência. Mas hoje, para o jogador chegar e jogar em equipes principais, ele já precisa ter um nível de maturidade alto. O Wesley no Corinthians, por exemplo, chegou, emplacou, começou a jogar... de repente tem uma oscilação grande, porque ele ainda está numa fase de maturação, de aprendizado, mas ainda assim, só de jogar já é algo louvável. Agora, jogar, decidir, virar titular e ser decisivo como o Estevão é realmente coisa para fora de série, e hoje a gente vê, o Lamine Yamal ganhou e foi destaque de uma Euro com 16, 17 anos. E o Estevão hoje está merecidamente na seleção principal porque mostrou essa maturidade em campo. Se ele não fosse tão maduro assim, por mais talento que tivesse, não estaria jogando tanto no Palmeiras, ainda mais com um técnico tão exigente como o Abel. Baseado em tudo que você falou, que eu assino embaixo, nos números que mostramos e tudo que temos visto nos jogos do Palmeiras, eu vou dizer, e vocês, talvez vocês, ou alguns que nos assistem vão dizer, emocionado, e o garoto fez meia dúzia de gols e já está falando isso e aquilo. E eu vou discordar se vocês falarem isso,
não é emocionado, é realista. Para mim, o Estevão já tem que ser titular da seleção brasileira. Ah, mas ele só tem 17 anos, ele começou outro dia. Não importa. O que já vimos, o que eu já vi, eu arrisco dizer que ele já pode sim ser titular da seleção brasileira. Ah, se vai responder, se vai performar, não sabemos. Agora, o futebol que ele mostrou já dá a ele, para mim, já dá ao Dorival ingredientes para escalar o Estevão como titular da seleção brasileira. Minha opinião, tem que ser titular. O que esse garoto joga, o que ele faz com a camisa do Palmeiras, tudo que o Breler falou de finalização, de postura tática, velocidade, habilidade, não tem nenhum igual a ele. É uma amostra constante, né, Abel? A tal oscilação que a gente Pode falar que eu sou emocionado, me cornetar? Não. Ou você concorda comigo? Eu concordo. Os garotos geralmente oscilam. Essa oscilação com ele não tem aparecido, ele não tem dado indícios disso. Ele é mais completo, sim, do que os últimos fenômenos que a gente tem apontado como candidatos a fenômenos no futebol brasileiro. E mais, essa questão da recomposição, ele faz a recomposição na hora certa, na hora que o jogo pede. Ele não vira secretário de lateral, ele não sacrifica uma jogada de talento um desperdício para recompor. Tudo bem que tem que marcar, mas um jogador como o Estevão virar secretário de lateral já Não, mas momentos do jogo que peçam, e ele tem esse entendimento tático, não é à toa que o Abel técnico ficou muito mais à vontade em elogiá-lo do que em relação ao próprio Hendrick. Se você ouvir as declarações do Abel, é outro jogador com outra característica, são pessoas diferentes. Mas, embora o Estevão talvez seja menos faceiro, menos fantasista, como diria o italiano, ele, na média, olha, a gente falou aqui de finalização, de consciência tática. Eu acho ele um jogador solidário, talvez em alguns momentos isso precise amadurecer, mas é tão pouco perto de tudo que ele já faz. Não, e com o talento que ele tem, às vezes precisa confiar e ir pra cima mesmo, Também, arriscar. Claro, mas ele não é um fominha. Não é. Ele não é um jogador fominha. Ele pensa no coletivo. Então é um jogador próximo do completo. Quando alguém fala, como eu falei agora, o fulano, no caso o Estevão, tem que ser titular da seleção. Acho que estou analisando o futebol dele e estou analisando os concorrentes. O que outros que jogam na posição dele têm feito na seleção brasileira? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, histórico. Ronaldo Fenômeno foi para a Copa de 94, não foi? Foi. Mas não jogou. Foi, né? Por que não jogou? Tinha Romário. O time não pedia. Tinha Bebeto. Momento, né? Ele tinha que esperar. Se não tivesse ninguém fazendo gol, o Ronaldo ia jogar com 17 anos. Claro. Não ia? Sim. O momento da seleção, os atacantes da seleção, é bom? Tem um monte de gente fazendo gol, arrebentando, a seleção tá bem? Não tá. Tem espaço ali. Tem um moleque arrebentando. Dá chance pra ele, minha opinião. Tá juntando a fome com a vontade de comer. É um time pedindo alguém assim, ou um trabalho pedindo alguém assim, né? Mais do que o time, o momento do futebol brasileiro pedindo alguém assim. E ele mostrando qualidades para isso. E ele tem boa chance de jogar nessa rodada. É porque o Rafinha não foi convocado. Porque o Rafinha é um jogador mais experimentado, um cara que já jogou Copa do Mundo, e aí... Tá jogando no Barcelona, fazendo gol. E tá bem, tá numa boa fase, gols, poderia prevalecer. Mas, além de não ter o Savinho, um jogador ali que jogue pela direita, para pensar até uma formação bastante ali ousada, né? Com Estevão, Vinícius Júnior, Rodrigo mais centralizado, quem sabe até o Hendrick como referência, eu vejo o Estevão como o Hendrick e o Rodrigo mais armando o jogo pelo meio, pode ser também, né? Sim, também. O Rodrigo joga em todas na frente. Diga, Eugênio. Abel, acho que o Estevão, e eu já falo isso já há algum tempo aqui, né? Antes mesmo dele liderar aqui o Bola de Prata, como ele está liderando desde a penúltima rodada. Já há alguns meses eu falo, é o melhor jogador em atividade no Brasil. Em atividade no Brasil. Aí alguém me perguntou, e o Matheus Pereira, joga vôlei? Matheus joga muita bola também. Eu acho que poderia ter sido lembrado para a seleção também, o Matheus. Só que eu vejo qualidades no Estevão, assim, superiores. É um jogador com um potencial incrível, uma capacidade de evoluir muito no futebol, tem muito a crescer. São características diferentes também. O estilo do Matheus Pereira é encantador pela capacidade de ser um maestro no meio campo, um 10 clássico. Já o Estevão é o driblador, né? Quase um showman. Quase um showman.
E ele está passando por um processo pelo qual passou o Endrick e outros jogadores, que é um processo de fortalecimento muscular. Se você olhar o Estevão hoje e pegar uma imagem do início do ano, você já vai perceber diferença. Já está um pouco mais encorpado. Isso é fundamental para obter sucesso no futebol europeu. Futebol europeu, e aí a gente traz para aí também o futebol internacional, porque a gente vai enfrentar, embora nas eliminatórias sul-americanas, seleções que têm muitos jogadores que atuam no futebol europeu. E se exige uma questão física mais forte. Se exige jogadores que estejam mais prontos para o choque, para o combate, para a explosão. E ele está nesse processo. Eu acho que é justíssima a convocação dele para a seleção brasileira. Agora, a gente vê muitos jogadores que estão bem em clubes, têm jogado bem, e na seleção caem um pouco de produção. Gente cascuda. Gente cascuda. A gente não vê, por exemplo, o Vini jogar na seleção brasileira o que ele joga no Real Madrid. E olha o peso que é jogar no Real Madrid. Isso tem uma série de explicações. O primeiro fato da própria seleção brasileira não está azeitada, não está ajustada, não ser um time hoje pronto, um time bem montado, e não vai aqui nenhuma crítica ao Dorival em relação a isso, até porque ele começou outro dia. Teve pouco tempo, teve ali a Copa América, que foi meio atribulada e tal, o time não conseguiu mostrar um futebol convincente, mas é um trabalho muito jovem, muito recente. Então, quando o time não está ajustado, a individualidade tem mais dificuldade de aparecer. Tem a natural inibição de um jovem que chega num ambiente e que ele vai olhar, caramba, isso aqui é a seleção brasileira. Depende, alguns realmente ficam naturalmente assim, acontece outros com a maioria. não. Acontece com a maioria. Então, assim, garantir que ele tem que ser, eu acho que primeiro é uma decisão que tem que ser observada internamente, nos treinos. Conta muito como ele se comporta no meio dos outros jogadores da seleção, como ele vai ter atitude junto ao treinador, junto aos outros atletas nos treinos que vão acontecer, que já devem estar acontecendo, e aí ele vai conquistar ou não a confiança do Dorival para começar jogando. Agora, no mínimo, ele tem que entrar em algum momento para ter a oportunidade de mostrar em campo se dá ou não, por exemplo, para no outro jogo ser titular. E para começar esse processo, né? Acelerar esse processo. Eu só fico pensando se o time não está azeitado e o cara joga tudo isso, a chance dele ser parte desse azeite é grande. Então tem o outro lado. Mas há uma chance também dele estragar junto com o azeite. Mas eu outros que estão bancaria. jogando também. E aí, Eu bancaria a salada. pode ser uma imagem, não é isso tudo e tal. A gente sabe como funciona. Não. Se E não os outros conseguir que mostrar o que ele mostra no Palmeiras, você pode falar a mesma vamos coisa em falar um relação monte aos de outros que coisa. entram. Se ele é o melhor, tem que jogar ele. Seleção é assim. Como a Pra gente mim. tem falado. Mas eu concordo. Se ele é o melhor jogador em atividade no país e ele tem uma Mas brecha é num time importante pedido destacar alguém, que o futebol jogado no Brasil não é o melhor futebol jogado no mundo. mas o que ele A faz gente não está é... vendo aqui, a gente vê A no Colômbia Brasil. ganhou da gente com um monte de jogador que joga no Brasil. Mas o que ele tem feito Com o Rames aí, Rodrigues, com o Richard Rios, a Colômbia ganhou da gente. vai fazer Nosso com meio outras campo todo camisas. da Premier League. E aí? ele vai fazer isso em outros lugares. Ele não está fazendo isso porque os outros são fracos. Colômbia Ele ganhou está do fazendo Brasil. isso porque ele é bom. Ele vai fazer isso com a camisa do Chelsea, a gente não tem dúvida disso. Foi empate, não foi Brasil e Colômbia? Sim. E quem jogava pelo Foi empate? empate 1-1. Nenhum Quem- dos dois. Hã? Não era o jogo decisivo do grupo. Tá, mas quem jogou melhor? A Colômbia jogou melhor. Então, pronto. Até porque já tem um trabalho de mais de 2 anos. É um trabalho que está sendo desenvolvido já há algum tempo. E falando em trabalho, olha o feito raro do Palmeiras. Eu não me lembro de um clube ter revelado 2 jogadores fora de série em temporadas assim, uma atrás da outra, como o Endrick e Estevão, como o Palmeiras fez. Isso daí deveria render um troféu interno para o Palmeiras, porque a gente fala muito de o Palmeiras triunfando em competições de base, isso é importante também, mas o principal na base é os jogadores que revela. E mais do que dinheiro que entrou para o caixa do clube, esses jogadores vão render muito, mas principalmente o que eles entregaram em termos esportivos. E o Endrick entregou um título brasileiro e o Estevão pode entregar outro logo na sequência. O Flamengo fez ali algo parecido com o Paquetá e Vinícius Júnior, mas o Paquetá e Vinícius demoraram um pouco mais para explodir, não foram tão sensação como Endrick e Estevão. A gente tem a base do Fluminense, que é espetacular, o Santos como uma base tradicional, o São Paulo, mas fazer isso que o Palmeiras fez,
que é, além de fornecer muitos jogadores para o time principal, formar fenômenos, jogadores, ter craques como o Endrick e Estevão saindo da base, é algo muito notável e difícil de se fazer, porque há uma concorrência muito grande por esses talentos na base e o Palmeiras conseguiu não só enxergar potencial neles, como desenvolver esses jogadores da melhor forma possível, porque há muitos talentos que a gente vê. Nossa, o Grêmio tem um fenômeno na base, mas às vezes não chega nem ao time principal, porque esse processo de formação não é bem feito, ou o jogador acaba indo por outros caminhos, e o Palmeiras conseguiu isso. Então a gente precisa enaltecer também a capacidade do clube, não só de formar bons jogadores para abastecer a equipe principal, mas conseguir um feito raríssimo, que é ter 2 jogadores fora de série uma temporada atrás da outra. Além de Danilo, além de Vitor Reis. Se você for também para o Gabriel Jesus, Luiz Guilherme. Jogador, pode não ser um fora de série, mas é um jogador de peso internacional, de uma transferência importante, de um título que ajudou a dar ao Palmeiras. Então é um trabalho muito sério. Eu acho que perto disso, só o Santos com a revelação de Ganso e Neymar juntos. E mesmo assim, do ponto de vista internacional, o Ganso não chegou a ser o que esses meninos serão. E o Santos tinha essa história, né? O raio cai mais de uma vez no mesmo lugar. E isso está acontecendo com o Palmeiras. Ganso, Neymar, Rodrigo, Diego, Robinho, muita gente, né? Do lado do Palmeiras, qual a preparação aí nessa data FIFA e o que o Vinícius Nicoletti consegue trazer pra gente de novidade, Nicoletti? Oi, Mari, Bruno, abraço para vocês, abraço a todos que acompanham o Sport Center. Pois é, o Palmeiras já tem um calendário mais tranquilo depois das eliminações da Libertadores e Copa do Brasil, mas esse mês de setembro são 2 semanas e o Palmeiras só vai jogar 4 vezes em setembro, depois uma maratona pesada que foi em julho 9 jogos, agosto 7 partidas, então 16 jogos em 2 meses, agora apenas 4 jogos, é o mês mais tranquilo do Palmeiras. Para vocês terem ideia, em janeiro o Palmeiras iniciou a temporada no dia 21 e fez 5 jogos. Então é tempo realmente para descansar, recuperar o elenco. São 4 jogadores que ficaram fora do último jogo contra o Atlético Paranaense, com dores musculares, o Lomba, o Gabriel Menino, o Vitor Reis e o Mike, que tem uma lesão aí mais complicada, mais delicada na panturrilha, então vai tentar recuperar esses 4 jogadores e o Palmeiras pode ter força máxima para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro contra o Criciúma daqui a 15 dias. É um tempo também para o técnico Abel Ferreira intensificar o que está dando certo, principalmente nesses 2 últimos jogos. O Palmeiras deu liga, o Palmeiras conseguiu fazer uma boa atuação, não estava vindo bem, mas nesses 2 jogos deu resultado, mostrou desempenho, principalmente com algumas mudanças na equipe. Do lado esquerdo, na lateral esquerda, o Caio Paulista ganhando aí uma sequência, ganhando a posição depois da saída do Piquerez. O Palmeiras pensou em contratar outro lateral, inclusive cogitou o Alexandro, que foi para o Flamengo, mas deu chance para o Caio Paulista, então ele vem ganhando essa posição na lateral esquerda, o Felipe Anderson entrando no ataque, o Palmeiras definiu aí, o técnico Abel Ferreira definiu os 3 atacantes titulares, a gente pelo menos está vendo depois desses 2 últimos jogos, Estevão, Felipe Anderson e o Flaco Lopes, e principalmente uma mudança no meio campo, com o Maurício titular nos 2 últimos jogos, o Veiga, que oscilou bastante durante essa temporada, vai ter um tempo para se recuperar, mas ele também precisa recuperar a posição na equipe, porque agora, principalmente depois desses 2 jogos, ele vai começar como opção para o técnico Abel Ferreira. Então, muita coisa para o Palmeiras destrinchar nesses próximos dias, nessas 2 semanas, e a equipe só volta aos treinos na quinta-feira. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né, trazendo as informações do Palmeiras, que tá pouca devido a essa data FIFA, né? Não tem tanta informação do Palmeiras, mas tem sim a informação do Estevão, né? Estevão que hoje deu coletiva na Seleção Brasileira, né? Sua primeira coletiva como profissional da Seleção Brasileira, né? Ele já tinha atuado pela seleção, mas nas categorias inferiores, e pela primeira vez jogando na seleção principal da seleção brasileira, né? E tá aí, né? O que saiu do Palmeiras é só os investimentos. Né, o Palmeiras fecha a janela no meio de ano com 100 milhões de investimentos em reforços para o restante dessa temporada, né?
E o Estevão é o garoto sensação, né? Muitos se dizem que ele merece atuar pela seleção brasileira. Não sei se nesse jogo ou no outro, mas ele merece atuar e entrar no jogo. Eu acredito que ele não será titular, né? Potencial ele tem para ser, mas acredito que a seleção brasileira tem essas... Eu não sei também se o Dorival vai adotar aquela meritocracia, sei lá o que danado aquele merecimento, né, hierarquia que nem tinha no antigo treinador, né, mas se for por futebol, acredito que o Estevão está preparado, né, tem que ter a oportunidade. Não sei se como titular, na minha opinião, poderia sim ser titular. É um jogador que, se ele não tiver tão nervoso, né, acredito que teria que ser titular agora, e no outro já perderia um pouco mais o nervosismo para ajudar ainda mais a seleção brasileira, e a gente sabe do potencial que tem o Estevão, né? Mas e aí, vocês concordam com tudo que foi falado sobre o Estevão, o que o Neto falou, o que o pessoal da ESPN falou também sobre o Estevão? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, disponível aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!